Eu queria começar essa mensagem dando boa noite a todos, graça e paz, e começar fazendo uma pergunta. Eu não sei se você já pensou nisso. Você poderia me dizer para que serve teologia? Para que serve a teologia? A teologia, na verdade, é a junção de duas palavras, né? Theo, que significa Deus, e logia, né? Que significa estudo. Então, etimologicamente falando, teologia é o estudo do ser de Deus. Teologia é o estudo da pessoa de Deus. Mas eu tenho andado pensando, para que serve fazer teologia? Você poderia me dizer? 2018 é o ano da intimidade com Cristo. E eu queria não somente que você entendesse o que é a teologia, mas para que ela serve? O que você faz com isso? Teologia é de comer, teologia é de aplicar, teologia é de viver. Eu quero dizer o seguinte: teologia nada mais é do que vida na vida. E o que é vida na vida? A vida de Jesus na nossa vida, e a nossa vida na vida dos outros. Enganam-se aqueles que dizem o seguinte: não, nós não devemos seguir aos homens. Isso não é bíblico, isso é herético. Nós devemos sim seguir aos homens, porque isso é bíblico. Por exemplo, Moisés foi um homem usado por Deus para libertar o povo do cativeiro do Egito, e os homens o seguiram sob a ordem de Deus. No caso de Gideão, quando ele estava para combater com os 300, os homens daquele exército disseram por 3 vezes: combateremos por Deus e por Gideão. Ou seja, eles seguiram um homem, sim. Se você for olhar, Jesus de Nazaré, quando ele vem, encarna, desenvolve seu ministério, depois sobe aos céus, ele deixa na terra 12 homens, e esses homens foram seguidos por outros homens, depois 70, 120 e assim sucessivamente. Ou seja, teologia nada mais é do que a vida de Jesus na nossa vida sendo transmitida para outra pessoa. E vale a pena pensar exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele era um homem, e esse homem que foi convertido no caminho de Damasco por uma grande, forte e brilhante luz, esse homem tem um encontro com Deus, e ele foi, sem dúvida alguma, o maior obreiro, o maior produtor literário, evangelístico, plantador de igreja, missionário, e os homens o seguiam. Então esse papo de que não olha para o homem, não olha para Cristo, isso é muito bonito na boca de quem não entende teologia. Porque aquele que entende teologia, se eu perguntar para você agora, tem alguém aqui entre nós vendo Jesus Cristo? Alguém aqui está vendo Jesus? Não. Nós só temos como ver Jesus através da vida de alguém. Por isso que o testemunho é tão importante. Eu só posso ver Jesus, eu só posso ver teologia na sua vida. Por isso que nós recebemos um legado, nós temos uma história. Deus tem um plano. Nós éramos por natureza pecadores, mas o plano da salvação de Deus, Ele traçou uma linha e Ele ia atingir você. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Abra comigo a sua Bíblia em Jonas. Jonas. Vamos falar de teologia, vamos falar de Bíblia. Jonas, no capítulo de número 1, você vai ver aí um homem chamado por Deus, mas ele era como que um cavalo brabo revoltado. Ele queria fazer a sua própria vontade, o seu próprio eu. Ele queria fazer exatamente o contrário do plano de Deus para a vida dele, e consequentemente para uma cidade. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. Olha o que Jonas fez. Deus deu uma ordem para Jonas, Deus deu um comando para Jonas. Deus, ele não pediu um favor para Jonas, ele deu uma ordem, ele deu um comando, e o comando foi esse: ir para Nínive. Aí olha o que Jonas fez. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Preste atenção na sua vida agora. Teologia é vida na vida. Teologia é a vida de Cristo na nossa vida, duplicada e reduplicada na vida das outras pessoas. Nós somos modelos humanos, nós somos chamados de cooperadores, nós somos chamados de co-herdeiros de Cristo. Então tem sim uma responsabilidade que passa por você que está sentado nesse banco, e ele te chama para uma parceria. Ele tem planos específicos e estratégicos com cada um de nós. Nesse caso aqui era com Jonas. A vontade de Deus aqui, ela se mostra. O que Deus queria? Olha, vai para lá, Jonas, que eu tenho muita gente para salvar nessa cidade. E Jonas simplesmente, ele pensou, ele cogitou no coração dele que ele podia, como profeta, discutir com Deus. Mas eu quero dizer para você a primeira verdade dessa noite: a vontade de Deus, ela é irresistível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A vontade de Deus, ela é irresistível. Como assim, pastor? Deus, ele não vai discutir com você se você vai fazer a vontade dele ou não, se você vai cumprir o plano dele ou não. O plano determinado dele, ninguém muda. Deus, ele é soberano. Nós fazemos a oração, nós chamamos de Deus de soberano, nós chamamos Deus de todo-poderoso, nós chamamos Deus de Salvador, de Senhor, mas muitas vezes nós nos colocamos como um cavalo brabo. Eu nunca vi um cavalo ser domado, mas eu já vi um vídeo. Existem domadores de animais, e de repente você pega aquele animal potente, poderoso, cheio de força, cheio de músculos, cheio de vitalidade, e você tem um domador de cavalos, um domador de animais, mas o bicho é arisco. Ele não quer ser domado, ele não quer ser dominado, ele não quer ser controlado igual você. Nós temos uma natureza, e existe algo dentro de nós, existe algo dentro de nós que é poderosíssimo, chamado ego. Sabe o que é o ego? O ego é a força do teu eu interior. Jonas, ele tinha dentro dele um ego, que nós chamamos de luta da carne versus luta da carne e espírito, espírito e carne. E Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, vai para aquela cidade, porque eu tenho muita gente para salvar. A malícia daquela gente, a maldade, o pecado, a nojeira, as trevas, a imundície chegou, e eu vou usar um homem, e esse homem é você, como meu escolhido, meu eleito, para ir lá e fazer o que eu estou te mandando. Pensa o seguinte: qual era a profissão de Jesus de Nazaré? Qual era a profissão dele? Qual era a profissão dele? Carpinteiro. E carpinteiro mexe com o quê? Com madeira. Então entenda uma coisa: quando a madeira chega para você, ela não chega toda trabalhadinha, não. Ela era, na sua essência, uma árvore.
seja um eucalipto, seja um pinho, seja, enfim, o que você quiser, um carvalho, e por aí vai. É necessário um trabalho todo específico na madeira, até ela chegar em ponto de uso. Mas para que a madeira possa chegar em ponto de uso, muita coisa tem que ser arrancada. E foi isso que Deus começou a fazer na vida de Jonas. Jonas, ele era um cavalo brabo. Ele pensou, como você, que você poderia resistir à vontade dele. Só que você está muito enganado. Por que tem muito crente sofrendo? Porque Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus predestinados, Deus tem aquele a quem Ele realmente quer salvar. Só que você chega na mão dele como uma árvore bruta. Você está cheio de cascalho, você está cheio de folha, você está cheio de galho, você está todo contorcido, retorcido, e agora Ele vai colocar você como um bom carpinteiro, e Ele vai começar a trabalhar em você. É necessário que Ele arranque coisas de você, é necessário que Ele trabalhe o seu ego, o seu eu interior, é necessário que Ele arranque folhas de você, é necessário que Ele corte galhos de prepotência da sua vida, é necessário que Ele faça uma limpeza, que Ele passe uma plaina. Sabe o que é uma plaina? Uma plaina, eu vi essa ferramenta quando eu estava na 6ª série. E aquele material ele vem e nivela, mas ele sai arrancando, nivelando. Essa madeira, por exemplo, está cheio de farpas. E a plaina vem para nivelar, vem para aplainar, vem para aprumar, vem para nivelar. E a mesma coisa é você. Só que você muitas vezes fica se debatendo dentro do seu ego, dizendo que não vai obedecer o querer de Deus, só que não adianta. Deixa eu falar para você que é Jonas e está aqui nessa noite: você não vai correr da mão de Deus se Ele chamou você para um propósito específico. Você não tem como correr dele. Você pode fazer o que você quiser, você vai para lá, você vai para cá, você vai para ali, vai para colar, mas se Ele tem um plano determinado para a sua vida, eu creio que Ele tem, você pode ter certeza que a vontade dEle na sua vida será irresistível. E foi isso que Jonas começou a agonizar. Deus mandou ele para Nínive. Aí diz o verso 3, Jonas se dispôs. Olha só, pensa até que vai obedecer, né? Pois não, estou à disposição. A Bíblia diz, Jonas se dispôs. Só que é o seguinte, mas para fugir da presença do Senhor, Jonas, vai para lá. É ruim, vou nada. Muda de vida, muda de história, muda de situação, muda o teu casamento, muda o teu linguajar, muda a maneira de tratar as pessoas. Você fala assim, eu não. A minha netinha fala assim, você fala um negócio que ela não concorda, ela fala assim, não, vovô, não, vovô, não faço, vai fazer. A mesma coisa da minha relação com a minha neta. Eu não estou pedindo permissão para minha neta, para ela me obedecer. Deus não está pedindo a sua permissão para você obedecer. Ele é todo poderoso, e os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, quer você queira ou não. É só uma questão de tempo. Quem crê, dá glória a Deus. Jonas começou a agonizar. Não vou fazer. Não vou obedecer. Ah, não vai não? Então tá bom. Então agora Deus vai usar de uma pedagogia que muita gente não entende. Deus mandou Jonas ir para lá e ele foi para cá. Ou seja, dentro de cada um de nós existe um trono. Nós somos a habitação de Deus. E existe o trono da glória de Deus em nós. Só que dentro de nós é como se fizesse o seguinte, me empresta essa cadeira aqui rapidamente. É como se eu te ilustrasse dessa maneira. Existe um trono de glória dentro de cada um de nós.
E esse trono, essencialmente, ele só tem um dono. O dono dele se chama Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E o Senhor está assentado nesse trono. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4, que existe um que está sentado no trono. Imagine isso dentro de você. E você começa a se debater com seu ego. E vez ou outra, ou na grande maioria das vezes, você quer enxotar com seu ego o Senhor do trono, dizendo: não, Senhor, aqui não, leva a mão não, aqui, leva a mão não, quem vai resolver isso aqui sou eu, nisso aqui tu é soberano lá para tuas negas, mas aqui quem vai mandar sou eu, isso aqui não, Senhor, isso aqui não. Aí você é meio que como se você pudesse, né? Mas você não pode. É como se você quisesse tirar Deus de um lugar que você nunca vai tirar, porque Ele é todo soberano, Ele é irresistível, Ele é poderoso. E você quisesse brincar: não, essa cadeira aqui é minha, Senhor, não, daqui eu não saio não, Senhor. O teu ego te leva a dores. Jonas disse: eu não vou fazer a tua vontade. E como se Deus olhasse para ele e falasse: você não vai fazer não? Então agora eu vou permitir coisas na tua vida para você sofrer, para você aprender. O que aconteceu? Quando ele toma aquele navio, ele entra numa situação de rebelião, ele entra numa situação de desobediência. Deus falou assim: vai para Nínive. Ele falou: não, eu vou para Tarsis, eu vou fazer o que eu quero, eu mando na minha vida, sou eu. Tem gente que pensa que tem livre-arbítrio. Que isso, pastor? Não entendi. Eu não tenho livre-arbítrio? Não, você não tem. Que isso, pastor? Deixa eu te explicar. Você tem livre-arbítrio do ponto de vista moral. Você tem sua vontade. Por exemplo, você pode dizer: eu vou comer abacaxi. Não. Eu vou comer pera. Não. Eu vou comer uva. Não. Eu vou comer maçã. Esse tipo de vontade, esse tipo de livre-arbítrio você tem. Porém, no mundo onde Deus vive, que é o mundo espiritual, a Bíblia vai dizer que nós estamos caídos, nós estamos debaixo do jugo de pecado. E se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, você está morto espiritualmente. E no mundo espiritual, se você está morto, no mundo espiritual você não tem como ir ao encontro de Deus, você está morto. Por isso, no mundo espiritual não existe livre-arbítrio, só existe a vontade soberana de Deus. E Ele vai dizer: eu te escolhi e por isso te amei, vem. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Não, não peguei não, está no Evangelho, lá de João. Jesus vai dizer, lá no capítulo de número 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi vocês. Então a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós, no nosso ego, a gente fica assim, ó, agarrado. Eu vou fazer a minha vontade, eu não vou, você pensa que você está discutindo com Deus, só que você fica agonizando nesse negócio. Aí o que esse homem fez? Ele pegou um navio numa outra direção, e Deus falou assim: tudo bem, estou tranquilo, sou soberano. Tem gente que fica gastando tempo até entender o propósito de Deus para a vida dele. Esse homem vai no navio, o que acontece? O mar começa a se revoltar, o mar começa a mexer, e de repente os homens falam: rapaz, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui.
Aí começaram esse negócio, pô, eles sabiam, dentro da cultura hebraica, dentro da cultura do povo hebreu, do povo judeu, falou, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eles começaram a olhar e falaram assim, quem é? Quem é? Jonas sabia que era ele. Quem estava como um cavalo brabo dentro do navio era Jonas. Às vezes você se comporta dessa mesma maneira. Não vou para negócio de Deus não quero saber de igreja não quero saber desse negócio de encontro com Deus, não, eu quero é fusaca, eu quero carne, tá chegando o carnaval, vou chapar, vou ficar doidão, rapaz, vou beijar em 40 bocas, não importa, eu pego o sapinho. Aí a pessoa está indo para o lado oposto da vontade de Deus. Aí Deus falou assim, tudo bem, eu não vou discutir contigo a minha vontade. Quem está comigo diga glória a Deus. Então é o seguinte, Jonas começa a passar um processo de transformação, de luta interior, porque Deus, Ele não pede a tua permissão, Ele executa. Deus não negocia chamado com seus escolhidos. Ele começou a passar uma plaina na tua história, vai doer. Sabe por que muito crente está sofrendo, está doendo? Porque ele está passando a plaina em você no mundo espiritual, ele está te desentortando. Pau que nasce torto, o carpinteiro de Jerusalém desentorta. Aí você fala, rapaz, eu não tenho mais jeito não, eu sou um caso perdido. Não, fica tranquilo. Ai, essa doeu agora, hein? Tranquilo. Tá doendo porque tu tá em desobediência. Você quer ficar nesse joguinho do ego, você quer ficar estabelecendo o teu trono, mas só um está no trono, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Deus não pede permissão, Ele executa. Então deixa eu dizer para você, não adianta você correr, não adianta você se esconder, não adianta você titubear. Deus vai te achar, nem que Ele permita que você seja engolido por um grande peixe e fique lá 3 dias até ser vomitado. Mas a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. O trono de Deus vai ser estabelecido na tua vida, quer você queira, quer você não. Sabe por quê? Olha que coisa mais linda está na palavra de Deus. Isaías 64, verso 4. Isaías capítulo 64, o versículo é o de número 4. A Bíblia diz assim, preste bastante atenção: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Lê comigo de novo, por favor, todos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele. Deus tem um plano e Ele está executando, Ele está trabalhando a teu favor, Ele está te modificando. Vai doer, vai passar plaina, Ele vai meter uma lixa grossa em você, mas depois, acredita em mim, vai correr um verniz fininho em cima de você, e tu vai ficar brilhando, tinindo. Aí teve gente que já pensou assim, pô, mas tu é cara de pau, hein? Tu com esse verniz na cara. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida transformada. Deus não negocia seu chamado, Deus não negocia com o profeta, Ele vai executar. O chamado de Deus é irresistível. Para de ficar rodando em círculos, para de ficar lutando com o seu ego. Deus tem algo grandioso, Ele quer que você o obedeça. Depois que o grande peixe vomitou Jonas,
Adivinha onde ele foi parar? Lá no Rio de Janeiro, aqui vocês não tem isso não, vocês não tem ônibus aqui. Lá no Rio de Janeiro tem um monte de ônibus. Tipo assim, Centro Campo Grande, Meier Copacabana. Aí eu fico imaginando, ele pegou um navio, um barco. Aí o barco estava assim, direção Tarsis, tranquilo, tá indo para lá. Aí Jonas olhou para o barco e fez assim, ó. Lá no Rio é assim, você vai assim, ó. Aí o barco parou e falou: Deus é mó otário, ele nem sabe, eu tô indo para outra parada. Aí Deus olhando e falou assim. Aí lá no fundo tá passando um peixe assim com a placa Nínive. Lá no fundo tá passando um peixe em direção a Nínive. O cara cai dentro da água, o peixe vem. Você sabe que isso é de alguma forma é uma alegoria para representar que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e depois levantou dos mortos. É como se Jonas tivesse morrido para o velho Jonas, e agora ressuscitado para um novo Jonas. E se Deus tiver que te levar para uma circunstância que você se sinta como morto, mas para que depois você ressuscite, e você nasça uma nova pessoa, que seja feita a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco imagina o peixe. Aí Jonas. E peixe fede, né, gente? Jonas todo babado. E o peixe olha para o lado e fala assim, ó. Vai embora, segue o caminho. Jonas chega na cidade. Ele olha para Deus e fala assim, né? Não teve como, né? A mesma coisa eu vou falar para você. Para de ficar se debatendo como um cavalo brabo. Passa a escritura da tua vida para o nome dele. Deixa que ele vai fazer o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Tem gente que fica assim, não, eu não vou passar. Passo ou não passo? Não, eu não vou entregar a chave, eu não vou entregar o comando da minha vida. Ele falou, eu não estou te perguntando isso. Eu vou transformar você de Jacó em Israel. Não adianta, eu quero você. Nem que para isso eu tenha que te ferir, nem que eu tenha que tocar a articulação da tua coxa. Eu vou mudar a tua natureza em nome de Jesus. Ele muda. O que Jonas faz? Chega em Nínive, o que ele faz? Prega. E adivinha o que acontece com os ninivitas? Se convertem. Olha só, gente, vamos tirar a lição prática. Não teria sido muito mais fácil ele lá atrás ter obedecido? Aplica isso para a tua vida. Quantas vezes você fica perdendo tempo querendo fazer a sua vontadezinha, e você fica, rapaz, sofrendo. Você fica num relacionamento que Deus não aprovou, e Deus está dizendo, cara, não é isso que eu quero para a sua vida. Você fala, não, rapaz, é ruim de eu largar essa mulher, hein? Essa mulher é uma tchutchuca. Aí a outra fala assim, não, é ruim de eu largar esse homem, ele tem barriga tanquinho, mas Deus quer te dar uma Brastemp 15 quilos, e aí? Tem gente que escolhe aí Deus, mas é essa aqui. E fica rodando 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai, não vai, estica e puxa. Tem gente que fica aqui achando, querido, não fica centrando a tua salvação em você, não. A salvação vem de Deus, somente dele. E tem gente que pensa que fica fazendo um cabinho de guerra com Deus. Deus falou assim, ó.
Não adianta se esconder, Jonas, você está aqui dentro. Não adianta se esconder, rapaz. Deus tem propósito, queira você ou não. Ele vai passar a plana dele na tua vida, ele vai te desentortar. Para de ficar sofrendo, para de ficar dando cabeçada. Se renda. A graça de Deus é irresistível. E eu estou indo para o fim. Eu quero te entregar essa passagem em Provérbios 23, 26. Ele não está te pedindo isso, mas é como se fosse uma parceria de um Deus que é amigo. Provérbios 23, 26. No mês passado nós lemos. Olha o que ele está falando para você nessa noite, cavalo brabo. Olha o que ele está falando para você que está na luta interior do teu ego, do teu eu, querendo fazer as vontades da sua carne, e só fica batendo cabeça, sofrendo. Deus fala para você nessa noite, leia comigo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Mais uma vez, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Onde está o trono de Deus na tua vida? A Bíblia vai dizer pela boca de Jesus: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. De repente você está insistindo, Deus está falando para você vir para cá, que é o caminho da obediência, mas você insiste em ir para o outro lado, e você está perdendo tempo. E quer saber de uma coisa? Tempo é um ativo que a gente não recupera. Um dia desse eu tinha 18, daqui a pouco 28, daqui a pouco 38, daqui a pouco eu estou partindo para 48, eu já estou com 45, e o tempo não volta. E até quando você vai ficar batendo cabeça? Se Deus está te chamando para Nínive, e você insiste em não obedecer por causa do teu ego, o trono do teu eu, e dizer: não, eu não vou não, eu vou ficar aqui me desgastando, está perdendo seu tempo à toa. Deus vai te achar, nem que seja no mais profundo abismo, ou nem que seja na mais alta montanha, porque Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida, quer você queira ou não. Se rende. A mensagem dessa noite se chama o trono. Eu concluo te desafiando a pensar nisso. Onde está, ou melhor, quem está assentado no trono do teu eu interior? Quem é o Senhor soberano da sua vida? É esse que você canta, dizendo que Ele é grande? Ou é você mesmo? Quem está sentado nesse trono? É o teu ego? Ou é aquele que tem olhos como chamas de fogo? Esse é o momento de nos aproximarmos da mesa, e que a mensagem, o trono, possa fazer com que você pare para pensar o que de fato Deus quer para a tua vida, e o que você está querendo, o plano e o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e te faça refletir seriamente em tudo que você ouviu nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?